Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem nunca sentiu aquele sono tão bom, né? Após ter feito uma refeição boa, assim, uma grande refeição, principalmente quando nós vamos almoçar. Eu já senti isso, provavelmente você também, né? Isso é normal, tá? E tem um nome, para quem não conhece, se chama de glicemia pós-prandial ou tão popularmente conhecida como sono pós-prandial. Como é que isso acontece e por que isso acontece, né? Primeiramente, a gente tem que entender que o sangue nosso conduz oxigênio para o organismo e que o cérebro também precisa de muito oxigênio para funcionar. Contudo, após a gente comer algum tipo de refeição, principalmente refeições pesadas, tá? O sangue ele aumenta a quantidade do nutriente que é enviada do aparelho digestivo e, por consequência, diminui a oferta aí do cérebro. Então, a força e a diminuição da sua atividade, né? Elas são diminuídas. Então, em palavras mais técnicas, quando começa a digestão, o estômago ele captura a água e o gás carbônico no organismo para formar o ácido carbônico. Esse ácido aí ele reage com outro, que é o ácido clorídrico, tá? E forma o nosso suco gástrico, né? O famoso bilis, que digere aí os alimentos. Então, a reação entre esses ácidos, ele sobra uma substância chamada de bicarbonato, que é absorvida pelo sangue também, tornando-se mais ácido. Quando o sangue ele é alcalinizado, ele irriga aí o sistema nervoso central, provocando também diminuição das atividades, tá? E das regiões responsáveis pela vigília e também pela contração muscular, causando aquele sono desconfortável, né? Após uma refeição bem feita. Ou confortável, dependendo do ponto de vista de cada um, tá? Então, além disso, durante a digestão, a quantidade maior de sangue, ele se dirige para o estômago, tá? E os intestinos também para ajudar no processo. Então, o sistema nervoso, o central, ele passa a ser menos irrigado e por isso diminui sua atividade, porque dispõe em menos oxigênio. Então, a própria produção do nosso suco gástrico faz parte do processo de digestão dos alimentos, tá? E acaba gerando uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, que é uma substância aí que causa no sangue que nós dizemos, podemos chamar de alcalose metabólica também, tá? Conhecida também popularmente como a maré alcalina pós-prandial ou pós-refeições. Esse processo ele também faz com que o cérebro aí diminua a sua atividade de alerta. Então, outro fator é que durante as refeições, principalmente aquelas ricas, né, em açúcares de fácil absorção, como os nossos guloseimas doces, né, as farinhas, salgadinho, aquelas coisas que a gente adora comer. Então, a concentração de glicose ela também sobe no sangue, então que possa levar a diminuir ainda mais o nosso estado de alerta, né, do cérebro. Isso é normal? Como eu falei, a maioria dos animais, elas sentem sono após as refeições. Então, é normal, tá? Isso na cadeia ali alimentar, todos os animais seres vivos, eles têm, né, esse tipo de sono pós-prandial, tá? Principalmente aquelas mais pesadas, como os animais comem, por exemplo, carne, vegetais mais pesados, aquelas coisas também que a gente costuma comer nas nossas refeições, então essa reação é normal no organismo. É afirmado que ainda o cochilo após as refeições, tá? É sempre bem-vinda, pois 15 ou 20 minutos de sono pode também ajudar a pessoa a se recuperar das energias. Contudo, há um certo minuto aí que o cochilo depois do almoço ajuda a memória. Então, a memória é fixada nas fases profundas aí do sono, só que ocorre após pelo menos 1 hora dormindo. Na verdade, né, isso não pode ocorrer mesmo depois de um sono de longa duração. Os níveis normais vezes níveis pós-prandial. Então, falando em numerações de glicemia, né, quando a gente come, antes e depois. Então, as concentrações de glicemia em jejum de 8 a 10 horas, por exemplo, variam geralmente entre 70 a 110 miligramas por decilitro, tá? Após uma refeição de carboidratos, como pão, arroz, batata, milho, mandioca, aquelas coisas que a gente gosta, tá? A glicemia, ela pode chegar até um nível máximo de uma pessoa saudável, tá? Em 140 miligramas por decilitro. Depois que segue diminuindo por 2 a 3 horas após, tá? Até voltar aos valores normais prévios. Então, a absorção desses carboidratos continua por mais de 5 a 6 horas.
Se você tiver dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários e nós aí vamos respondendo conforme. Convido a se inscrever e ativar o sininho que semanalmente estamos publicando vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.